Nessa manhã nós colocamos mais uma vez as nossas vidas, em especial a vida da Bispa Edna, que ela venha falar aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, para, Senhor, que seja edificada a nossa alma, instruído o nosso ser, para andar dentro da Tua palavra e dentro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Fale isso não, meu filho. Glória a Deus. Bom dia. Que a graça maravilhosa do Eterno seja sobre a vida de cada um de vocês nesta manhã. Amém. Que a Shalom do Senhor possa repousar de maneira poderosa em nome de Jesus. Como já foi apresentada, pela Gil, eu sou fruto do pastor Helder, do esposo dela. Um homem que eu admiro, que eu amo muito. Fui ovelha dele por muitos anos. E muito daquilo que eu sei foi o que ele me ensinou, Me ensinou. E eu glorifico a Deus pela vida dele. Um homem que para muitos, na visão de muitos, era um homem muito rígido. Mas foi nesse contexto que o Senhor restaurou a minha vida, meu lar, minha família, e me fortaleceu na presença do Senhor. Eu quero dizer para vocês que eu era uma improvável, viu? E por isso eu quero falar de uma mulher improvável hoje. Nós temos muitas mulheres, que podem nos inspirar na palavra de Deus. Mas eu gosto das improváveis, sabe? Porque o Senhor, quando Ele nos olha, Ele não nos vê como o homem vê. Talvez você nesta manhã diz: será que a bispa vai pregar sobre Ana? Será que vai falar? Ana é um exemplo, de mulher que nos inspira na busca e na determinação pelo milagre. Débora, uma mulher guerreira, valente, e tantas outras mulheres que nos inspiram, como Esther, Ruth e outras. Mas eu quero falar de uma mulher sem nome. Uma mulher improvável, mas uma mulher guerreira, uma mulher que amou, uma mulher que verdadeiramente não desistiu do seu milagre, uma mulher que tinha uma fé que o próprio Jesus admirou. Então é desta mulher que eu quero falar. Talvez você seja uma mulher que o Senhor te achou, te viu num momento improvável da sua vida. E talvez alguém olhou um dia para você e disse: essa não tem jeito, o lar, a família não tem jeito, a história dela não tem jeito. Mas Jesus vem e Ele diz: tem jeito para mim. Eu não vejo como uma pessoa a qual o mundo está vendo, mas eu vejo como uma mulher que vai fazer diferença na vida de outras mulheres. Vai fazer diferença na sua geografia, na sua história e na sociedade. Amém? Eu quero dizer que eu sou batista também. A minha igreja é a Comunidade Batista da Glória de Deus, lá no bairro Aparecida, ali no Sumaré. Mas a gente gosta de dar glória. A gente gosta de relampear, sapatear e pegar fogo na presença de Deus. Que nós somos batistas, mas nós temos o poder do Espírito Santo, amém? Então o barulho, o povo de Deus é um povo barulhento, amém, pastora? O povo de Deus é um povo avivado, amém? A palavra do Senhor diz que na descida ali, no livro de Atos, na descida do Espírito Santo, aleluia, portas e janelas se abriram, porque o povo estava reunido ali quietinho, só orando, tudo fechado. Mas quando veio o poder de Deus, portas e janelas se abriram, veio um vento impetuoso, eles tiveram a visão de línguas como que de fogo, e vem algo sobrenatural, porque eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem, aleluia. E as pessoas que estavam naquela cidade, nações inteiras, aleluia, foram evangelizadas pelo poder de Deus na vida daquelas pessoas. Deus te chamou para fazer barulho, Deus te chamou para fazer diferença, o Senhor te chamou, aleluia. Nós somos ministros labaredas de fogo, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo é de número 15, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A partir do verso de número 21, quem achou vai dando glória. Aleluia.
E partindo, a partir do verso número 21, e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora, desde aquele momento, a sua filha ficou curada, a sua filha ficou liberta, a sua filha ficou sã. Aleluia. Feche os seus olhos, porque eu quero orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui diante da tua presença. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, e venha com o teu poder e a tua unção inundar as nossas vidas, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça e a glória do Senhor resplandeça neste lugar. Meu Pai amado, não somos somente mulheres que inspiram, mas aqui também tem homens de Deus que vão inspirar gerações. Meu Pai querido, abençoa esta igreja, abençoa a liderança desta igreja, fortalece, Senhor, os artelhos. Oh Pai, nós sabemos que a batalha é grande, mas sabemos que a vitória é maior. Oh Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã nós sejamos envolvidos numa unção de fé, de restauração, de renovo, de inspiração debaixo da tua palavra e do poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos sustentar e nos abençoar, que nós venhamos sair daqui não como entramos, mas venhamos sair melhores, mais renovados, transformados, restaurados pelo teu poder. Abençoe-nos, Senhor, de maneira poderosa e sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Pode sentar glorificando a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero explicar uma coisa, porque às vezes as pessoas ficam meio assim, né? Eu prego só descalço, viu, irmãos? Porque isso é um mistério de Deus para comigo. Quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida e me chamou para o ministério, eu estou na presença de Deus já há mais de 35 anos, mais 19 anos pastoreando para a glória e honra do Senhor. E quando eu subi no altar um dia, o Senhor disse para mim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, assim como me falou com Moisés. E desde aquele momento eu me sentia presa no altar, quando eu estava calçada. Então não consigo, não tem como eu pregar de sapato. Eu gostaria de pregar, né, igual essas irmãs, fica de salto, bonito, né? Eu acho lindo, meu Deus do céu, aquele saltão e vai para lá e para cá, mas comigo não dá. Deus sabe, né? O Senhor Ele nos quebra em os lugares que Ele sabe. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, amém? Então, queridos, eu fui uma pessoa que eu gostava muito de muitas coisas, de andar muito, né, bonito e tudo, e fiquei 10 anos sendo quebrada por Deus quando eu me converti. Eu não fazia unha, eu não usava nenhum tipo de joia, não usava nada, não usava brinco, não usava nada, não pintava unha, fazia nada. Foram 10 anos sendo trabalhada, 10 anos sendo tratada pelo Senhor, inclusive na época que eu estava com o pastor, né? E assim Deus foi amassando
ali aquele barro, né, para poder fazer um vaso, né, para glorificar o nome dele. Porque quando nós vamos para Jesus, a gente vem trazendo tanta mazela do mundo, a gente vem trazendo tanta coisa, e nós precisamos ser trabalhados para o Senhor e tirando de nós aquilo que não glorifica o nome dele, e ele vai trabalhando nas nossas vidas. Eu fui criada sem pai, sem mãe, né? Fui criada solta na vida, fui criada uma pessoa que não tinha nada, nunca tive. Eu sou apaixonada com aniversário, né? Quem me conhece já sabe. E nunca tive aniversário. Minha mãe morava no Rio de Janeiro, meu pai era do Rio de Janeiro, mas nunca assumiu a paternidade. E eu era uma pessoa assim que era muito sozinha, né? E nessa solidão eu aprendi que eu tinha que guerrear, que eu tinha que lutar pelo aquilo que eu queria, que eu tinha que batalhar pelo que eu queria, que eu era a minha própria defesa, não tinha irmão, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém, então eu tinha que me defender de própria família, defender de pessoas que estavam perto de mim, defender de pessoas que queriam abusar, de pessoas que queriam me ferir, e fui essa pessoa. Era muito agressiva, era uma pessoa que era... a pessoa eu já chegava com palavras logo, falando, já era aquela pessoa que tinha muita agressividade na minha fala. E Deus foi trabalhando comigo, foi trabalhando no meu coração, até que o Senhor veio transformando e ainda está transformando, amém? Porque como o irmão, né, o pastor disse, quem quer morar no céu, falei, eu quero, mas a gente vai morar lá, mas a cada dia nós precisamos aceitar a transformação do Senhor e o lapidar de Deus nas nossas vidas, amém? Aleluia. E eu quero falar desta mulher cananeia, uma mulher que é uma improvável, mas que ela lutou, guerreou e não desistiu do seu milagre. Ela lutou até alcançar aquilo que ela queria, amém? Até alcançar aquilo que ela precisava. Eu não sei o que você quer alcançar, mas eu quero te dizer que é um Deus poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, amém? Então, se você crê, nesta manhã você pode sair daqui com o seu milagre, em nome de Jesus, aleluia. Diga, eu não vou desistir do meu milagre, aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vivemos numa geração em que muitas pessoas desistem na primeira dificuldade, né? Pessoas, tem uma luta, não, então não vou ficar na igreja. Vem para a igreja, tem uma primeira batalha, não quero mais, desviam, né? E estão retrocedendo por tão pouca coisa. Eu já passei tantas coisas, passei por luta, separação, divórcio, luta, batalha, perseguição, divisão na igreja, rebelião, mas eu nunca pensei em retroceder, nunca pensei em voltar para trás. Sabe por quê? Porque essas circunstâncias que nos cercam contrárias não tem a ver com Deus, não é Ele que está, porque Deus não permitiu, não, Deus sabe todas as coisas, e se Ele deixou e permitiu você passar por muitas coisas, ou talvez esteja permitindo você passar, é porque nós precisamos disso, amém? Ou são consequências das nossas próprias escolhas, ou consequências muitas vezes da nossa própria decisão, concordam? Porque as coisas não acontecem, eu estou passando isso e aquilo, Deus é culpado, Ele não é culpado, jamais, amém? Então quando você estiver passando por um momento difícil, não fale por quê, mas fala, Senhor, para quê? O que o Senhor está me ensinando? Onde que eu vou crescer com o que o Senhor está falando comigo, com o que está fazendo, com as coisas que estão acontecendo, amém? Nós não podemos desistir, e Deus continua levantando mulheres que inspiram pelo exemplo, e homens também, né? Eu quero falar no geral aqui nesta manhã, mas o tema é mulheres que inspiram, e Deus está levantando nessas mulheres que inspiram pelo exemplo, porque a palavra ela pode até convencer, mas o exemplo arrasta a multidão. Quando você é aquilo que você é, a pastora falou da sua mãe, né? Que já fazia mesa posta, e a sobrinha que tem 40 anos lembrou. É uma memória que ficou no coração dela, e um exemplo que a avó deixou.
Então, a inspiração, ela também é um legado de algo que você vai deixar para as próximas gerações, amém? Então, observe bem aquilo que você fala, que você faz, a forma como você age, para que você deixe um legado e um exemplo para aqueles que virão. Porque da mesma forma que a pessoa lembrou, a minha avó fazia mesa posta, a minha avó já fazia isso, pessoas vão lembrar, minha avó era uma fofoqueira, ou era uma intrigueira, ou era uma mulher de oração, ou era uma intercessora, ou era uma guerreira. As pessoas vão lembrar pelo aquilo que você faz. Quem é você? Qual é a inspiração que você está trazendo para as pessoas? O que você tem inspirado as pessoas? Porque eu quero te dizer que essa manhã não é só uma palavra, mas é uma palavra que confronta. É uma palavra de dois gumes, né? E ela vem tocando aqui e chega aí cortando também, irmãos. Aleluia! É uma espada de dois gumes a palavra de Deus. Meus queridos, veja bem, aquela mulher cananeia, ela não era judia, mas ela era uma mulher estrangeira, gentia, amém? E aos olhos dos religiosos, ela não tinha direito nenhum, nem de se aproximar de Jesus. Mas mesmo assim, o que ela fez? Ela decidiu que nada ia impedir o encontro dela com Jesus. Aleluia! E essa mulher vem nos ensinar que Deus honra quem tem uma fé perseverante. Aleluia, nada pode nos impedir de ter o nosso encontro com Jesus. Nada pode nos impedir. Às vezes você olha e fala, mas o irmão que está do meu lado, a irmã que está do meu lado não está falando em línguas, não está glorificando. O problema dele, fala, glorifica você, exalte a você, dê o seu melhor louvor. O Senhor procura aqueles verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é estar na igreja, mas é ser igreja, é ser um adorador, é ser aquilo que Deus quer que você seja, que nós sejamos. Ele quer encontrar em nós, amém? Verdadeiros adoradores, pessoas que têm fé, que verdadeiramente têm prazer em adorar. Assim como a salvação individual, a nossa busca e a nossa entrega também é, amém? Aprenda isso. Independente de quem está do teu lado e do posicionamento dessa pessoa, o seu posicionamento com Deus é linha direta. Aleluia, oh glória. Aquela mulher, ela foi uma mulher que ela discerniu o problema da sua casa. Ela chega para Jesus e ela não vem com desculpinhas. Ah, não, eu acho que meu filho tem problema, eu acho que meu filho está com problemas emocionais. Não, mas ela diz, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela já discerniu logo. O discernimento, irmãos, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu pedi para o Senhor, Senhor, me dá discernimento do Espírito. Fui lá no pastor, o que é discernimento? Aí ele, quando você sabe qual Espírito está atuando, quando você ora, quando você vai, eu falei, então eu quero isso. Eu quero para a minha vida. Eu quero ter discernimento do Espírito, que eu cansei. Eu era enganada demais no mundo. Agora eu não quero ser enganada mais não. Eu quero que o Senhor traga discernimento. Irmãos, tem pessoas buscando casa, carro, dinheiro, prosperidade, tantas coisas, mas não buscam o fruto do Espírito Santo. É necessário, queridos, para nós passarmos nessa guerra, nessa batalha, nessa selva que está este mundo, nós precisamos discernir os espíritos. E esta mulher, ela entendeu que na casa dela havia uma batalha espiritual. Ela não negou aquela realidade, mas ela percebeu que o problema da filha dela era espiritual. E hoje muitas famílias confundem problemas espirituais apenas com problemas emocionais, sociais ou familiares. Ah, é social, é isso, é aquilo. Não, muitas vezes Deus está te chamando para orar mais. O Senhor está te chamando para buscar mais. O Senhor está mandando você colocar limites nessa criança. O Senhor está dizendo, olha, esse problema aí é posicionamento que você não tem. Olha, é posicionamento da sua casa, marido, homens, mulheres, crianças, filhos. É porque não honra os pais. É porque muitas vezes você não ora, não é submissa a esse esposo. É porque muitas vezes você não ama essa mulher como deveria. É porque muitas vezes você não está na igreja como deveria. Porque você não pede perdão como deveria. Porque você não se entrega como deveria. Mas quando você tem discernimento espiritual e você decide mudar e ser verdadeiramente aquilo que Deus quer, você vai se posicionar. Aleluia, oh glória.
Aquela mulher, ela teve discernimento. O Senhor quer dar discernimento para pessoas aqui nesta manhã. O Senhor vai revelar a você a luta que você está passando, o problema que está dentro da sua casa, do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa. Ele vai te dar discernimento e vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Enquanto muitos queridos culpavam pessoas, ela percebeu que existia uma batalha espiritual. E ela sabia que aquela batalha espiritual ela não ia vencer sozinha. Mulheres que inspiram são mulheres que conseguem enxergar além das aparências. Amém? Que você vê muito mais do que outras pessoas estão enxergando. Mulheres que oram antes de julgar. Fulano tá, mas aquela irmã tá assim. Não, mas está esquisita. Não, primeiro você ora. Primeiro você ora para saber o que Deus quer. Porque muitas vezes você vê com os olhos da carne, mas Deus está dizendo: essa é minha filha, essa é uma mulher que eu vou usar, esta é uma pastora, uma missionária, uma evangelista. E quantas vezes mulheres são desprezadas, quantas vezes pessoas entram e saem da igreja porque não recebem um abraço, porque não recebem uma palavra, porque não recebem um olhar carinhoso de alguém, porque estão sendo julgados da forma que estão chegando. Nunca julgue ninguém. Nunca julgue ninguém. Eu julgava muitas pessoas. Eu era uma pessoa que julgava. Se a pessoa estava com batom, se estava com esmalte, eu falava: não, mas é esquisita demais. Não, mas será que Deus usa? Quem sou eu para dizer quem Deus usa? Quem é você para dizer quem Deus usa? Deus usa quem Ele quer, irmãos, e nem não quem nós queremos. Talvez você se julgue a última pessoa que Deus vai usar. Talvez você diga: eu já estou com idade demais, ou eu estou muito nova, ou eu estou muito isso, eu estou chegando agora, eu sou novo convertido. Deus usa quem Ele quer, independente da forma e do jeito que você chegou. O importante não é quem você é quem você vai se transformar para a glória e honra do nome dEle. Aleluia. Pode glorificar a Deus. Oh, aleluia. As mulheres que inspiram, elas intercedem antes de desistir, amém? Como Déboras, né, Maria Alice? Mulheres guerreiras, mulheres que dobram os joelhos pelos seus filhos, mulheres que são mães, que verdadeiramente olham os seus filhos e não desistem deles. Nós não podemos desistir, nós não podemos desistir da nossa família, do nosso lar. Eu, como fui criada sem mãe, eu disse: meus filhos vão ter mãe, meus filhos vão ter mãe. Eles vão ter casa, eu não tinha. Eles vão ter um lar que abriga eles. Eles vão ter amor que eles não tiveram. Tinha correção, tinha vara, mas tinha amor. Eu tinha vara e não tinha mais nada. Tinha cor e só isso. Eles tinham vara, mas o amor também eles tinham. Aleluia. Nós não podemos desistir. Não é porque você não teve, não é porque a sua infância foi difícil, que a sua família tem que ter uma infância difícil, que seus filhos têm que ter uma infância difícil, seus netos têm que ter infância difícil. Não. O que nós precisamos é mostrar o caminho, que é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que mostra, é Ele que guia, não somos nós. Mas através do discernimento, através da nossa decisão de instruir, Ele vai nos usar. Aleluia, glória a Deus. Veja bem, nós precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento para nós percebermos o quanto a nossa casa precisa mais de oração do que discussão. Deus está falando com alguém aqui. Quantas vezes você ora na igreja, você é uma bênção na igreja, mas quando chega na sua casa, a casa cai. Tem briga, tem confusão, qualquer coisinha motivo de discórdia, qualquer motivo, qualquer coisinha, tirou o copo do lugar, pelo amor de Deus, põe esse copo, e aquela confusão, e o trem fica feio, né? Misericórdia, essa toalha em cima da cama, eu já falei, e a casa cai, por causa de uma toalha, por causa de um copo, por causa de um prato. O Senhor precisa que tenha mais oração dentro desta casa. Deus está falando com mulheres aqui. Precisa que haja mais amor no meio desta família. Mais amor para esses filhos, mais compreensão.
Eles não virão porque você está exigindo, mas eles virão porque Deus vai causar um impacto e uma transformação através da inspiração que você vai causar na vida deles, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aquela mulher foi uma mulher que buscou a Jesus, amém? Ela não buscou feiticeira, ela não buscou macumbeira, ela não buscou na idolatria, ela não buscou benzer, ela buscou Jesus. Ela disse: o único que vai resolver meu problema é Jesus. Ela era uma intercessora sem nem saber ainda. O Senhor tinha um propósito tremendo na vida daquela mulher e ela ainda nem sabia. Talvez você ainda não saiba, aleluia, mas aquilo que Deus vai fazer na tua vida é algo sobrenatural. O Senhor vai trazer um impacto na sua família, no seu lar, e Ele vai revelar algo tão grande e profundo da sua vida como você nunca viveu antes. Quem crê, só dá um glória a Deus, aleluia, oh glória. Aquela mulher, ela não buscou soluções humanas, ela foi direto para Jesus, amém? Quando uma mãe se coloca diante de Cristo, pela sua casa, tudo vai ser transformado, tudo pode ser mudado. Sabe, quando nós vamos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, talvez você esteja precisando de ir mais até Jesus. Bispa, mas eu estou na igreja. Não, vai para o monte, vai para a oração. Quando vir para a igreja, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, roda, pula, sapateia, fala: Senhor, não abro mão, eu quero, eu vou buscar. Mas sabe o que nos prende? A religiosidade. A religiosidade quer nos impedir de chegar até Jesus. A religiosidade quer nos paralisar, quer nos parar. Mas o Senhor está dizendo para você: aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Oh glória, a liberdade para buscar, a liberdade para clamar, a liberdade para falar em outras línguas, a liberdade para ser profeta, para ser usado com graça e misericórdia diante desse Deus, amém? Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridas, há mulheres que verdadeiramente elas mudam o ambiente simplesmente porque elas decidiram dobrar o joelho. Parou a briga, não vou brigar mais por causa disso, não vou discutir mais por causa desse negócio, né, irmã? Tá muita guerra aqui, agora eu vou orar. E eu quero ver se não muda. Eu vou orar, já cansei, acabou, parou. Oh Deus, o Senhor me perdoa porque eu quis resolver tudo do meu jeito, mas agora eu vou resolver do jeito do Senhor. Eu vou dobrar meus joelhos, eu vou clamar, eu vou pôr a minha causa diante dele. Talvez o que esteja faltando em você é colocar a sua causa diante dele, com todo o seu coração, com toda a sua alma, aleluia. Oh glória a Deus. Aquela mulher, ela não se importou com a opinião das pessoas. Acho que ela era mesmo uma bispa Edna, porque eu preocupava muito com a opinião dos outros ao meu respeito. Mas hoje eu entendi que o que as pessoas pensam ao meu respeito não é um problema meu, é problema deles, porque eu sei quem eu sou em Deus. Você sabe quem você é, porque quando você sabe quem você é, ninguém tira a sua identidade. Aleluia. Ninguém tira mais a sua identidade, ninguém. Não tem para o inimigo, não. Tem pessoas perdendo a identidade simplesmente porque alguém falou alguma coisa. Tem pessoas parando de buscar Deus, parando de ir à igreja, parando do seu ministério, porque alguém falou alguma coisa. Problema. Você sabe quem você é em Deus? Você está com a sua postura colocada verdadeiramente na presença do Senhor? Então continua caminhando. Continua caminhando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Ela gritou. Ela insistiu. Irmãos, os discípulos ficaram incomodados. Jesus, despede essa mulher, está gritando atrás de nós. Pelo amor de Deus, que mulher, que gritalhada. Talvez você diga essa manhã: meu Deus do céu, hoje, eu nem sei se você é convidada de novo. Misericórdia. Gil, essa mulher grita demais, que é isso? Mas o diabo é surdo, e a gente tem que gritar e dizer para ele: bate em retirada em nome de Jesus, porque a minha casa é do Senhor, a minha vida é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, a minha família é do Senhor. Demônio, sai em nome de Jesus. Aleluia. Oh glória. Não era com qualquer um que ela estava lutando. A filha dela estava tomada de legiões, e ela não ia parar.
Ela gritou, e quando eu lembro de Bartimeu também gritava, né? Oh, meu Deus, sentou na beira do caminho, vou encontrar Jesus, é hoje. Não enxergo não, mas eu tenho ouvido bom. E quando ele aproximar eu vou saber. E por que ele sabia que Jesus estava chegando? Porque tinha barulho de glória a Deus e aleluia. Mais para Jesus, grato demais, eu não negocio, eu não me rendo. Meu coração é muito grato pelo que Jesus fez na minha vida e faz. Então eu grito mesmo, eu amo Jesus, eu grito mesmo, eu glorifico mesmo, eu dou glória. Eu fui pregar numa batista, mas ninguém pode conter o poder do Espírito Santo. E quando nós somos chamados, não é por causa de um convite, é um propósito. Aleluia. E chegou ali, estava lotada aquela igreja de mulheres desanimadas, mulheres paralisadas, frias. Estavam ali, sabe, muitas a ponto de desistir. E para a glória e honra do Senhor, aquela igreja foi movida numa unção poderosa do Espírito Santo naquela tarde. Aleluia. Eu nunca mais fui lá não. Acho que o pastor falou assim, pelo amor de Deus, tá? Mas foi mover, e muitas mulheres falam comigo até hoje, nos tornamos amigas, falam, bispa, Deus fez algo tremendo na minha vida. E é isso que importa. Jesus foi rejeitado em muitos lugares, mas em nenhum lugar que Jesus passou, ele ficou sem marcar pessoas, sem marcar lugares, sem marcar famílias. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher gritou, ela insistiu. Bartimeu gritou e insistiu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquelas pessoas que estavam na frente, para de gritar, ele não tem tempo, para de chamar ele. E quanto mais eles diziam, cala a boca, mais Jesus. Mas Bartimeu gritava, e Jesus parou. Porque o seu clamor faz Jesus se mover em teu favor, amém? O seu clamor move o coração de Deus. Quando você clama, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor traz a revelação, Ele traz o poder, Ele traz a unção. Jesus parou e disse, chama Ele. Chama Ele. E quando chamaram Ele, o Senhor disse, que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero ver, então veja. A sua fé te salvou. Precisa ter até fé para gritar, gente. Precisa ter fé para clamar. E aquela mulher, ela gritou, ela insistiu. Aleluia. Os discípulos ficaram incomodados. Agora vocês imaginem o constrangimento. Ela era mulher, já era um problema naquela época, porque a mulher já não podia falar muito. Ela era estrangeira, já não podia chegar perto de Jesus. Jesus estava cercado, havia muitos homens ali. Mas mesmo assim ela continuou, porque nada ia parar o propósito. Nada ia impedir que ela alcançasse a bênção que ela tinha ido buscar. Escute, não saia daqui nessa manhã sem a sua vitória. Não saia daqui sem a bênção para o seu lar, para a sua família, para a sua vida. Aquilo que você precisa, não saia. Insista até alcançar. E se você não alcançar hoje, volte mais à noite, volta amanhã e volta quantas vezes for, até Jesus ouvir o seu clamor, até Ele ouvir a sua voz. Aleluia. Pessoas que inspiram são aquelas que não desistem. Pessoas que inspiram são aquelas que, independente da situação do lugar, continuam exaltando ao Senhor. Quantas vezes o evangelismo, gente, vamos para evangelismo, aparece meia dúzia. Dos meia dúzia que aparece, só 3 é que tem coragem de pregar a palavra. Mas quando a gente estava no mundo, a gente quebrava tudo lá no mundo e não tinha vergonha nenhuma, né? Não tinha vergonha nenhuma. E quando chega na presença de Jesus, tem vergonha. Quando converte o coração, tem vergonha de falar de Jesus. Tem que ter vergonha de pecar, mas de falar de Jesus, jamais. Grita, fala na sua casa, fala na sua família, onde que for, onde que o Senhor te levar, fale do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem quer viver milagre, não vive preso a julgamento de ninguém.
Ela não estava nem, se o discípulo não quer, se a multidão não quer, mas eu quero, preciso e necessito. Ela sabia, ela já tinha discernido que a batalha era espiritual, ela já sabia que as coisas iriam conspirar contra ela. Escute, você acha que o inimigo está feliz porque você largou ele e veio para a presença de Deus? Porque você largou o pecado e se converteu a Cristo? Lógico que ele vai lutar contra a sua vida, vai lutar contra a sua mente, contra o seu coração, mas a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o Senhor nas nossas vidas. Então continue perseverando, aleluia. Muitas vezes mulheres deixam de viver o propósito de Deus porque tem medo do que as pessoas vão dizer. Eu tenho medo, será que se eu pedir ali para poder participar daquele louvor, mas é tão bonito, não, as pessoas vão me criticar porque eu não tenho uma voz bonita. Será que eu tenho uma palavra, mas eu não sei, eu não sei se eu falo de Jesus, eu não sei aqui no meu trabalho, se eu falo que eu sou cristão, se eu não falo. Tenha medo de nada não, só vai. E se tiver medo, vai com medo mesmo, aleluia, vai com medo mesmo, mas vai. O Senhor te dá coragem no caminho. O Senhor vai fazer a obra no caminho. Eram 10 leprosos. A Bíblia diz que eles chegaram diante de Jesus e Jesus falou: vai lá e se mostre ao sacerdote. Mas se mostra como? Se mostrava só se tivesse curado. Não era isso? Mas eles foram com a fé de Jesus mesmo, eles foram leprosos mesmo, mas eles continuaram indo, e no meio do caminho, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens foram curados. Enquanto eles estavam indo, irmãos, nós estamos indo em caminho para os céus. Vamos com medo mesmo, vamos clamando, vamos pedindo, vamos chorando, vamos lutando mesmo, mas vamos, e no meio do caminho nós vamos sendo transformados. A nossa vida, o nosso coração, a nossa mente. O que a gente não pode é retroceder, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Continue em nome de Jesus. Continue orando. Eu não estou vendo mudança no seu filho, continue orando por ele. Eu não estou vendo mudança na minha história, continue orando. Eu não estou vendo mudança no meu casamento, no meu esposo, continue orando. Você vai ver, à medida que você vai buscando, que você vai orando, você vai ver a mudança acontecendo em nome de Jesus. Quem crê, fala: eu creio em nome de Jesus. O Senhor só precisa que você creia. Ele precisa que você só tenha fé. Eu não estou vendo cura, eu não estou vendo, estou orando, não estou vendo cura. Você vai ver. Continue orando, continue orando, aleluia. Aquela mulher cananeia, ela ensina que quem busca a aprovação de Deus, aleluia, não pode viver dependente da aprovação das pessoas. Nós precisamos da aprovação daquele que nos chamou, daquele que é Senhor nas nossas vidas, aleluia. Uma mulher que inspira, ela vive segundo a aprovação de Deus. Uma mulher que inspira, ela vive buscando a direção de Deus para a vida dela. Louvado seja Deus. Nós já estamos encerrando, mas eu quero falar ainda sobre aquela mulher que se posicionou. Mesmo quando Jesus pareceu não responder, ela permaneceu. Jesus parou, mas não respondeu. Mesmo quando ela recebeu uma palavra difícil, ela permaneceu. Ela não saiu ofendida. Ela não era uma casquinha de ovo não, mas ela ficou. Jesus disse: não, aqui querida, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. As mulheres que inspiram não fogem quando Deus está trabalhando, quando estão sendo amassadas, lapidadas, mas elas permanecem até que a promessa se cumpre. Eu estou sendo quebrada, deixa. Eu estou sendo amassada. O Senhor chamou Jeremias: desce lá na casa do oleiro e veja o que o oleiro faz com o barro. Enquanto ele estava forjando ali, amassando, formando, eis que o barro se estragou na mão do oleiro. Ele jogou fora? Não, mas ele pegou, quebrou, moeu de novo, desmanchou e começou a modelar novamente.
Talvez o Senhor esteja te modelando nesta manhã. Talvez você foi modelado para a palavra que você recebeu ontem, palavras que você recebe todos os dias. Talvez você esteja sendo modelado pela vida da pastora, pela vida do pastor, mas é necessário. Deus coloca pessoas que Ele quer nas nossas vidas para nos transformar naquilo que Ele deseja. Amém? Ninguém aparece na nossa vida por um acaso, mas pessoas que vêm até nós são para nos ajudar, Deus, no lapidar nas nossas vidas. Então aprenda. Talvez o seu filho esteja te lapidando para você se tornar melhor. Talvez seja um jovem difícil para Deus transformar o seu coração difícil. Talvez o seu casamento esteja passando por um momento de crise, porque Deus está dizendo: você precisa de mais submissão. Talvez Deus esteja dizendo: você precisa amar mais. Talvez o Senhor esteja dizendo lá no seu trabalho, onde você passa a luta, você precisa perdoar mais, você precisa ser melhor. Só entenda que o lapidar de Deus é necessário para a sua vida. Pessoas que inspiram, entendem o processo até chegar no propósito. Aleluia. Ela poderia ter ido embora, ela poderia se mostrar ofendida, mas ela fez o quê? Ela transformou uma aparente rejeição em uma oportunidade de demonstrar fé. Ela não desistiu, ela não foi embora, mas ela ficou. A humildade abre porta para o milagre, irmãos. Aleluia. Tem pessoas que são orgulhosas, arrogantes. O Senhor precisa que nós sejamos humildes, porque somente quando nós somos humildes, nós vamos aceitar o agir dele nas nossas vidas. E eu não estou falando aqui de posição social. Eu estou falando de uma humildade dentro do seu coração. De uma pessoa que, independente de quem é ou do que tem, ela continua sendo humilde na presença de Deus. Quem é humilde aprende até nas provas, amém? Glória a Deus. Aquela mulher foi uma mulher de fé extraordinária. E quando Jesus disse para ela: não é bom tomar o pão dos filhos, deitar os cachorrinhos, ela falou: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus, só me dá uma migalha aí, porque eu sei que se uma migalha que o Senhor me der, vai acabar com a legião toda. Uma migalha que o Senhor me der, vai ordenar a bênção e o milagre que eu preciso. Eu não preciso de muito, eu só preciso da sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E o que nos move, e que nos ajuda, e que nos dá força para continuar, é que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E nesta manhã, a misericórdia do Senhor está renovando nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher foi uma mulher de fé extraordinária. Jesus, ele não vai elogiar a beleza dela, ele não vai elogiar a inteligência dela, ele não vai elogiar a posição social dela, mas ele disse: mulher, grande é a sua fé. Aleluia. Grande é a sua fé. Somente 2 pessoas receberam esse elogio de Jesus nos evangelhos: o centurião romano e a mulher cananeia. Ambos eram gentios, irmãos. Aleluia. Isso mostra o quê? Jesus não faz acepção de pessoas. Quando o centurião diz para Jesus: Senhor, o Senhor é um homem de palavra, de poder, eu tenho autoridade. Quando eu digo para um servo vai, ele vai. Quando eu digo para ele fica, ele fica. Então só manda uma palavra para minha casa. Meu Deus, e a minha filha será curada? Aleluia. Jesus falou: que fé é essa, meu Deus? Eu nunca vi uma fé igual essa, não. Por causa que ele cria no poder da palavra. Se você crê no poder da palavra que está sendo liberada sobre nossas vidas nesta manhã, a tua vida não será a mesma. E Jesus vai dizer para você: grande é a tua fé. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. A fé vence, irmãos. Aleluia. A fé daquela mulher venceu o silêncio de Jesus quando ele se calou. A fé daquela mulher venceu a oposição dos discípulos. Aleluia. A fé daquela mulher venceu as barreiras culturais que impediam que ela recebesse algo. A fé daquela mulher venceu o preconceito que os discípulos e as pessoas que estavam ali demonstravam por ela ser gentia. E a fé daquela mulher venceu o impossível. E eu tenho certeza que nesta manhã tem muita gente com fé aqui.
Tem muitas pessoas que têm fé aqui que podem vencer as barreiras, pode vencer o silêncio, pode vencer o impossível. Aquilo que você está vivendo, queridos, não há impossibilidades para Jesus, e Ele está aqui nesta manhã para fazer um milagre.